Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Melhoramento Animal 2, do curso de graduação em zootecnia. Nessa nossa aula de número 4, nós veremos sobre heterose, cruzamentos e efeito materno. O objetivo da aula de hoje é heterose, importância e estimação, cruzamentos, motivos para realizar, composição genética dos produtos, tipos de cruzamentos mais comuns e situações adequadas a cada cruzamento. Como que a gente melhora a genética do nosso rebanho? Uma das formas de melhorar é através da seleção, em que a gente escolhe os melhores indivíduos de uma população e aumenta o quê? A frequência dos genes favoráveis a essa população, em teoria, e na prática a gente aumenta o quê? Melhora a média produtiva dessa população. Mas essa não é a única forma. Uma outra forma de você ter um progresso é através do cruzamento, em que você introduz animais migrantes ou sêmen, né, com características distintas do seu rebanho nativo, pode ser com médias melhores de produção, né? Então você causa alterações nas frequências gênicas e genotípicas, né, do rebanho de forma favorável através da introdução de material genético. Agora eu vou fazer a primeira pergunta dessa aula. Eu quero ver se vocês sabem o que significa o termo raça. E aí, eu vou dar um tempo para vocês pensarem, vocês pausem o vídeo, escrevem no caderno e depois se despausem e vê se a gente está chegando num conceito parecido. Se o conceito de vocês for diferente, não quer dizer que está errado. O que eu sugiro que vocês façam? Vá lá no fórum para a gente poder discutir isso em todas as perguntas que vierem ao longo da aula. Se você está chegando num pensamento diferente, se você não está concordando, vai no fórum. Não quer dizer que você está errado ou que tem várias formas diferentes de entender o mesmo assunto, né? Então pausa e a gente já volta. Então uma definição comum da gente ver é que a raça é um conjunto de animais que possuem uma ou mais características herdáveis que são comuns aos indivíduos e permitem diferenciar esses animais de outros animais da mesma espécie que não possuem essa característica. Então, essas características comuns podem ser, por exemplo, morfológica, algumas características visíveis ou palpáveis, pode ser fisiológica, como, por exemplo, o temperamento, a precocidade, e podem ser também econômicas, como uma aptidão para leite, para carne ou para ovos. A morfológica geralmente ela é muito importante, porque ela vai ter muitos descritores, como por exemplo a cor da pelagem, o formato do chifre, a descrição do chifre. Então ela é importante para separar o animal em grupos, porque se os animais da raça é exigido aquele padrão racial, aquelas características morfológicas, é muito fácil você ver se tem ou não tem. Porque são o quê? As características morfológicas geralmente têm herdabilidade altíssima, né? Governada por poucos genes. Então são alguns genes que você sempre encontra nos animais daquela raça e aquilo ajuda a separar se ele é ou não é daquela raça. É o mais importante economicamente? Não, se parar para pensar economicamente é o quê? Se ela produz muito leite, produz bom em crescimento, né? Velocidade de ganho de peso, é bom em produção de ovos. Então, fisiológica também pode ser interessante. O temperamento, por exemplo, quando você pensa em morfológica, você pensa em bovinos e funciona muito bem, porque geralmente cor da pelagem separa qualquer raça, perfil craniano, formato de chifre vai separar qualquer raça. Na hora que você vai, por exemplo, a cavalo, tem várias colorações de pelagem que são aceitas em raças distintas. Então, se você olhar só pela pelagem, você nunca vai definir qual que é. Então, tem algumas raças que elas são bem conhecidas pelo temperamento do animal, né? Então, tem outras raças que, além de ter essas características morfológicas que vão separar elas, independente da espécie, elas vão ter maior ou menor precocidade, outras características biológicas também. Em questão, por exemplo, só porque uma vaca produz mais leite não quer dizer que ela
é uma vaca holandesa, mas de forma geral, os animais da raça holandesa são os com maior potencial de produção de leite, mas também são mais exigentes no ambiente de criação. Então eles exigem mais para eles conseguirem produzir. Só que eles têm um maior potencial. Mas só pelo valor de produção de leite você nunca vai conseguir definir de que raça que é o animal, porque é uma característica quantitativa governada por um grande número de genes. Então, várias raças vão ter intervalos de produção muito amplos, né? Então, aquele valor poderia pertencer a animais de diferentes raças. Então, às vezes a gente combina várias características para descrever uma raça. Algumas são mais rústicas, outras não são muito, não aceitam muito um ambiente ruim de produção. Elas são muito exigentes, mas também têm um maior potencial de produção. Mas basicamente o que vai ajudar muito a gente a descrever essas raças, descrever se o animal ou não se enquadra ou não, e que geralmente as associações usam para verificar, são algumas características morfológicas que se encontra alguma coisa fora do padrão de ordem genética, o animal é eliminado. Por rigor também, algumas anomalias que podem não ter ocorrido de forma genética, mas que podem atrapalhar a reprodução desse animal, geralmente levam à eliminação desse animal também por questões de se você não consegue aproveitar ele adequadamente para reprodução, né? Mas o mais importante é a gente pensar nas características que são herdáveis, né? E o acasalamento? O que é o acasalamento? Também chamado de cópula, consiste no ato de união dos dois indivíduos de uma espécie animal que pode gerar como produto novos indivíduos. Geralmente ocorre entre um macho e uma fêmea, exceto em espécies hermafroditas. Qual que é a importância do acasalamento? A principal é a perpetuação da espécie, né, através da geração de novos indivíduos, mas não é só isso, é a recombinação cromossômica, em que a gente gera variabilidade genotípica e a possibilidade de seleção natural, né? De você acabar eliminando problemas adaptativos e reprodutivos. Se no slide anterior nós definimos o que era o acasalamento, o que é então o cruzamento? A maioria das pessoas pensa em cruzamento da mesma forma como pensa em acasalamento, que é qualquer acasalamento entre indivíduos que possa gerar descendentes, né? Mas não, no melhoramento animal nós vamos ver uma definição diferente, que os cruzamentos vão ser no caso em que está sim dentro da mesma espécie, vai gerar descendentes férteis, mas esse acasalamento ocorrerá entre indivíduos de raças, variedades ou linhagens distintas, né? Então, não vai ser qualquer acasalamento que vai ser um cruzamento. Para ser cruzamento, esses indivíduos são de grupos com características genéticas distintas. E tem muita importância o cruzamento para o melhoramento animal. Por quê? Se esses indivíduos são de grupos distintos, você pode, por exemplo, combinar as características desses dois grupos, né? Combinar a característica de duas raças, por exemplo. Uma pode ser, por exemplo, mais produtiva, tem maior potencial de produção, mas não é muito rústica, e a outra pode ter maior rusticidade, maior adaptabilidade ao seu meio de produção, e você tentar combinar essas características. Pode ser para você introduzir um gene que você tem interesse que está presente em um grupo, você quer introduzir em outro grupo, por exemplo, genes responsáveis pelo caractere mocho, poderia ser para você alcançar o progresso genético mais rápido. Porque se parar para pensar que algumas populações passaram por longos processos de melhoramento e outras nem tanto,
Em vez de você começar, mesmo que você tenha um número de animais bom, você tenha boa variabilidade genética, é muitas vezes muito mais fácil e às vezes bem mais barato você adquirir o material genético de alguém que já fez o processo de seleção do que você começar do zero, né? Então você pode dar saltos genéticos, progresso genético muito mais rápido, trazendo animais de grupos genéticos distintos para melhorar o seu rebanho ou o material genético deles, então realizar o cruzamento, né? E pode ser também para aproveitar a heterose proveniente dos cruzamentos, mas a gente ainda não falou o que é heterose, então vamos guardar essa informação para mais tarde a gente aprofundar mais e entender o que seria essa heterose que pode ser aproveitada dos cruzamentos. Então, se a gente viu o que era o acasalamento, o que era o cruzamento, falta aqui a hibridação. Embora no melhoramento de planta ela tenha outra conceituação, no melhoramento animal o termo hibridação vai ser utilizado para animais que são provenientes do cruzamento, do acasalamento entre indivíduos de espécies distintas. Por exemplo, a mula, a égua com o jumento, o zebralo, a zebra com o cavalo, o ligre, leão com a tigresa, o tambacu, tambaqui com o pacu, o leopon, leopardo com a leoa, o juarizo, que é a lhama com a alpaca. Quando você cruza os indivíduos, o resultado são animais com composição genética mista, né, entre as raças, popularmente conhecido como grau de sangue, né? Então, a definição: o grau de sangue nada mais é do que a forma de contabilizar a proporção esperada de cada agrupamento genético considerado no cruzamento realizado ou programado. Então, uma proporção. Mas tome cuidado porque se você falar composição genética ou grau de similaridade genético para um produtor ou no meio rural, talvez esses termos não sejam muito conhecidos. Talvez o termo grau de sangue vai ser mais conhecido. Por outro lado, dependendo do pesquisador que você utilizar o termo grau de sangue, talvez ele até sache uma conversa com você, porque para alguns é muito errado. Por quê? Olha, vamos pegar como exemplo, meu pai tem sangue B e eu tenho sangue O. Então, e você pode ter sangue O. Então, meu sangue, meu tipo sanguíneo, por exemplo, é mais parecido com o seu do que com o meu próprio pai, entendeu? Então, o grau de sangue é uma terminologia antiga, quando se não conhecia genética ainda direito, né? Então, é mais correto a composição genética ou agrupamento genético. Mas dependendo da pessoa que você falar, esse aqui é o que ela vai entender. Então, importância: conhecer a proximidade dos indivíduos, né, com cada agrupamento genético, estimar a melhor composição genética de cada sistema produtivo. Isso aqui é muito interessante. Porque, olha, pensa no Brasil, é um país de dimensões continentais. Se parar para pensar que uma única raça ela sempre vai ser melhor em qualquer situação, em qualquer sistema de produção, em qualquer condição, em qualquer bioma, isso é muito difícil de ocorrer. Então, pode ser que um cruzamento dê resultados melhores do que uma raça pura em algumas condições, né? Então, e podem ser que graus diferentes, composições genéticas diferentes entre essas raças, deem um resultado melhor numa região, e quando você vai para outra região, uma outra composição genética dá um resultado melhor. Então, isso é bem interessante de se estudar. Calcular e recombinar complementariedades de genótipos em diferentes graus de composição, etc. Legal. Alguns tipos básicos de grau de sangue, né? Se você juntar um indivíduo da raça A com o indivíduo da raça B, vai ficar o que o resultado? Um meio AB. Isso aqui é a composição genética dele, também chamado de grau de sangue, né? Ele é metade de A e metade de B. Também pode ser escrito como meio de
BA. Aqui vamos pensar agora no indivíduo que é 3/4. Esse aqui era o chamado meio sangue, né? O 3/4 pode ser, por exemplo, você cruzou um indivíduo A com um indivíduo meio sangue AB. Então você gera o indivíduo 3/4 AB. Só que aqui ó, tem um X num quarto BA. Por quê? Porque existe uma nomenclatura que a gente usa em que a gente sempre coloca primeiro o valor do de maior composição genética, que é 3/4, 1/4 é o de menor, 1/4 é o que sobra, né? Então ele é 3/4 de A, então eu vou lá e omito 1/4 de B. Mas eu não poderia colocar 1/4 de BA, porque na minha nomenclatura, por padrão, eu não permito que comece com o de menor grau, o menor composição genética, eu começo sempre com o de maior. Então vamos para os 5/8. Se eu cruzar um indivíduo puro B com um 3/4 AB, o meu resultado vai ser o indivíduo 5/8 BA. Então, mas eu não posso chamar ele de 3/8 AB, porque o maior composição genética, o grau maior, é do B. Agora, você entendeu por quê? Provavelmente aqui, ó, do A com B, ficou metade AB, você entendeu por que é meio AB. Mas você entendeu por que o A com o AB deu um 3/4? Então, você parar para pensar, ó, vamos fazer aqui um indivíduo A. Indivíduo A, vamos falar que o A é a cor vermelha. Ó. Então, ele é todo vermelho, certo? O indivíduo AB, ele vai ser o seguinte, ele vai ser metade B, que é a cor azul, e metade A. Então, se eu parar para pensar, ó, o indivíduo produto dos dois, ele vai receber o quê? Ele vai ser o quê? Ó? Ele é uma, duas, três partes de A e apenas uma parte de B. Em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Então, uma forma simples, ó, conseguimos já. Ó. O filho resultante, né, quando eu combinar esses dois, vai ter, vamos combinar aqui, ó, ele vai ter 3 partes de A e apenas uma parte de B. 3/4 AB. E esse aqui, ó, vamos fazer uma brincadeira com esse aqui, que é o 5/8, vamos ver se funciona. Então é um indivíduo totalmente B, cruzando com 3/4 AB. 3/4 AB, ó. Então vamos fazer aqui, ó. Separar, se é 3/4, vamos separar em 4 partes. Então vamos pintar 3 de vermelho. E apenas uma de azul. Então agora eu vou combinar esse indivíduo para gerar um filho, né? E eu tenho quantas partes no total? Olha, se eu separar, eu tenho que separar sempre igual. Se esse aqui ó, é 3/4, então esse B aqui ele é 4/4, que é um inteiro. É, ó, 1. Olha que número interessante o número 1. O número 1 é 50 sobre 50, é 100 dividido por 100, é 50.000 dividido por 50.000, é A dividido por A. Toda vez que você dividir um número por ele mesmo, é o número 1. Então, o 1 também pode ser escrito como 4 sobre 4, para a gente utilizar a mesma base que o indivíduo 3/4. Então, a gente tem 4 de azul aqui, e aqui a gente só tem 1 de azul. 1 mais 4 dá o quê? 5/8 de azul. O azul é o quê? Era a raça B. Sobra 1, 2, 3 da raça A. Então, 5/8 BA. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Beleza? Então, o indivíduo resultante aqui, ó,
produto desses todos, ele tem um total de 8 partes, sendo que 1, 2, 3, 4, 5 são azuis e 1, 2, 3 são vermelhas. Então, para entender a nossa notação, né? 3/4 de AB, falta quanto? Se é 3/4 de A, falta quanto para B? Falta 1/4 de B. Só que a gente omite a proporção da raça de menor composição e deixa só a de maior, certo? Essa é a nossa notação. E como que a gente calcula? Vamos fazer isso aqui, ó, 3/4 de AB com B puro. Então, para calcular, não é muito difícil, tem várias formas. Uma é você usar aquelas pizzazinhas que eu usei no slide passado, e o outro é você fazer um cálculo aqui, ó. Olha só que interessante esse cálculo. Eu tenho que 3/4 de A, então sobra 1/4 de B. Então, 3/4 de A nesse indivíduo e 1/4 de B. E aí, nesse indivíduo aqui, eu já tenho o quê? 0/4 de A. Por que 0/4? Eu estou usando a base 4, vou usar a base 4 para todo mundo. E B não tem nada de A. E 4/4 de B, porque ele é todo B, esse indivíduo. Aí, como eu já misturei no filho aqui embaixo, eu coloquei aqui, misturei aqui o A com A e o B com B, para ficar mais fácil de calcular. E dividi todo mundo por 2. Por que eu dividi por 2? Porque um vem do pai e o outro vem da mãe. Então, cada pai passa a sua metade. Vai funcionar se a gente fizer desse jeito. Então, vamos pegar aqui, vamos ver se deu certo. O 3 mais 0 dividido por 4 e depois dividido por 2. Então, 3 dividido por 4 e dividido por 2 de novo, fica 3/8 de A. Aqui eu tenho 1 mais 4 dá 5. 5 dividido por 4 e dividido por 2 vai ficar 5/8. Então, 5/8 é o de maior composição, então o B passa para frente e o A omite a composição dele, que era 3/8. 3/8 mais 5/8, 3 mais 5, 8. 8/8, 1. Fechou. Agora eu vou dar 15 minutos para vocês resolverem esse. Aí 5 minutos para o A, 5 minutos para o B e 5 minutos para o C. E assim que vocês terminarem de resolver, vocês pausam o vídeo e a gente vê se a gente chegou no mesmo resultado. Ó, agora que você já terminou, vamos ver aqui, ó, se a gente chega no mesmo resultado. Então a gente tem 3/4 de A mais 1/4 de B, que está cruzando, ó, que não é multiplicação, é o cruzamento, tá bom? Com um indivíduo 4/4A, vou colocar tudo já na mesma base para facilitar, que é esse indivíduo aqui, mais 0/4B, não tem nada de B. Aí eu vou pôr para cruzar, já para gerar o filho, e aí na hora que cruzar, eu vou já combinar o A com A, 3/4A mais 4/4A. E aqui, ó, do outro lado, eu vou ter o B, que é 1/4B mais 0/4B. Isso aqui eu já vou ignorar, porque é zero, não vai ajudar em nada, não. Só que tudo vai ser dividido por 2, porque cada pai passa a sua metade. Então, como resultado, eu vou ter o quê? 3 mais 4 dá 7. Era para ser 7/4, mas como aqui está dividido por 2, então 7/8. A mais 1
sobre 8b. Porque eu tinha 1 sobre 4 dividido por 2, 1 sobre 8. Então, ficou o quê? Eu omito o b e fico com 7/8 de AB. Então, terminamos o primeiro. E aí, você acertou? Se eu tiver apagado... Então, vamos começar agora a letra B. Na letra B, eu vou cruzar o indivíduo 3/4 de A. E se ele é 3/4 de A, quanto que sobra aqui? Quanto que falta para completar 4/4? Mais 1/4 de B, que foi omitido aqui, ó. E ele vai cruzar com quem? Ó, não multiplicação, é cruzamento aqui, ó, esse x, tá bom? Ele vai cruzar com os 5/8 de A, mais, se são 5/8, faltam quanto para fechar 8? 3/8 de B, que foi omitido, ok? Então, se a gente tem 8 pedaços e pegou 1, 2, 3, 4, 5, faltam 1, 2, 3, ok? Só que agora a gente não pode cruzar ainda, porque não está na mesma base as frações. Aqui está 4 e aqui está 8. Para a gente resolver isso é muito simples. É só a gente multiplicar pelo número que não altera nada. Se a gente multiplicar 3/4 por 1, fica quanto? 3/4 mesmo. Só que 1 pode ser muitas coisas. 1 pode ser 7 sobre 7, igual a 1. 9 sobre 9, igual a 1. E também, concordam comigo que 2 sobre 2 é igual a 1? Então, se a gente multiplicar por 2 sobre 2, e aqui também por 2 sobre 2, vai ficar aqui, ó, 6/8 de A mais 2/8 de B. Aí a gente vai poder cruzar com 5/8 de A mais 3/8 de B. E por quê? A gente multiplicou por 1. Ó. O 1 não muda nada. 1 vezes 50 é igual a 50. 1 vezes 7 ó, igual a 7. Então, e 2 sobre 2 é igual a 1. Então, a gente não mudou nada aqui. Ó. Continua a mesma equação. Vamos cruzar agora e gerar o filho. E aqui a gente vai dividir por 2, porque cada pai só passa metade, né? Então, vamos formar aqui embaixo 6 dividido por 8, só que é dividido por 2, então fica 6 dividido por 16A, mais 2 dividido por 16B, mais 5 dividido por 16A, mais 3 dividido por 16B. Agora eu vou juntar o A com A. 5 mais 6 dá 11 16avos de A, mais 2 mais 3, 5, 16 avos de B. Será que a gente fez tudo certo? Vamos verificar. 5 mais 11 dá 16. Então, ó, aqui são 8. Ó, tá. Então, se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fatias. Vão faltar quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 mais 11, 16, fechou. Só que aqui, ó, eu vou ter que omitir o de menor proporção, menor composição genética, 16AB. Então, chegamos no resultado da letra B. Então, vamos para a letra C. Se você não fez ainda, é melhor pausar o vídeo, quebrar a cabeça, aprender
e depois a gente confere juntos aqui. Então a gente tem 3/4 de AB, então são 3/4 de A mais 1/4 de B. Isso vai cruzar com o indivíduo 7/8 de B, mais falta 1/8 para fechar de A que foi omitido. Beleza. Problemas aqui? Sim, não está na mesma base. A gente já viu que se a gente multiplicar por 1, que pode ser 2/2, por exemplo, isso ficaria 6/8. E olha só coisa interessante. A gente pegar uma pizza, ó, e partir ela em 4 pedaços e pintar 3 de azul e 1 de vermelho, dá exatamente no mesmo que se a gente tivesse partido essa pizza em 8 pedaços e em vez de a gente pegar 3 de azul, ó, a gente pegasse então multiplicado por 2. A gente tem o dobro de pedaços, 6 azuis, em vez de 1 vermelho, 2 vermelhos. Exatamente a mesma coisa, escrito de uma forma diferente. Então, 6/8 de A. Então, 2/8 de B. Multiplica em cima e embaixo. Vou estar cruzando, esse x não é de multiplicação, é de cruzamento, com 7/8 de B, mais 1/8 de A. Na hora de eu gerar o descendente, né, cada pai passa metade, eu vou dividir tudo por 2, para não ter uma combinação que não fique, senão se eu não tiver essa divisão correspondente à meiose, eu vou ficar com 2 pizzas em vez de uma pizza só, vai dar problema, vai ser maior que 1, maior que 100% o resultado. Então vamos fazer isso. 6/16A mais 2/16B mais 7/16B mais 1/16A. Agora eu vou juntar com A, vai ficar 6 mais 1, 7/16, a base é a mesma, posso somar. A mais 2 mais 7 vai dar 9/16B. Será que acertamos? Quanto que dá 7 mais 9? Dá 16. Então, a gente tem uma pizza completa aí. A gente fechou na proporção de 100%. Só que, como é que a gente reescreve isso? 7/16AB? Não, né? Isso aqui está errado. Por quê? O de maior proporção é o B. Então, na verdade, vai ser 9/16BA. Embora em algumas associações sempre se preconize colocar, por exemplo, quando é bovinos e você tem uma raça de origem taurina e outra de origem zebu, tem muitas associações que preconizam você sempre colocar o grau de sangue taurino. Mas o mais correto, o jeito que eu prefiro ensinar para vocês, é colocar o de maior proporção, tá bom? Vocês, sobre certo ou errado, vocês têm que olhar muito, igual eu falei, sobre usar o termo grau de sangue ou o termo composição genética. Você tem que olhar com a comunidade com a qual você está se comunicando e comunicar da forma mais correta possível com aquela comunidade, da forma mais clara, né? Nós concluímos essa aula, mas provavelmente deve ter ficado alguma dúvida, ou algum questionamento, ou você gostaria de manifestar sua opinião, contribuir com os colegas. Por isso, eu vou aguardar você no nosso fórum de discussões. Tudo bem? Vamos participar juntos. Também tem os exercícios e outros itens disponíveis no nosso sistema de aprendizado. Tente fazer os exercícios e, se ficar com dúvida, procure no mesmo fórum. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado. Tchau.